Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo de matemática, né? Vamos ver regra de três composta. Regra de três composta. A regra de três composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais, né? Então, por exemplo, né, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, em 8 horas, 20 caminhões, 160 metros cúbicos, tá? 20, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Então, a pergunta é, em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Quer dizer, eu estou diminuindo aqui a quantidade de horas e estou diminuindo a quantidade de areia, tá? Eu quero saber quantos caminhões, né, serão necessários, tá, para descarregar 125 metros cúbicos de areia em 5 horas, sabendo que em 8 horas 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Bom, montamos inicialmente a tabela colocando em cada coluna as grandezas de mesma espécie e em cada linha grandezas de espécies diferentes que se correspondem. Então veja bem. Assim, né, a quantidade de horas, tá? A quantidade de caminhões e o volume, tá? Em 8 horas, 20 caminhões, 160 metros cúbicos. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários? Essa é a pergunta, né? X, tá? Para descarregar 125 metros cúbicos. Então, identificação dos tipos de relação, né? Então, temos aqui, vamos partir daqui da nossa incógnita X, tá? É, colocando aqui, ó, seta colocada para baixo como referência, tá? Então, aqui, ó, 8 horas, 20 caminhões, 160 metros cúbicos. 5 horas, X caminhões, 125 metros cúbicos. Botei a setinha para baixo para saber o seguinte: se as relações aqui, se as grandezas são diretas ou são inversamente proporcionais. Se forem diretamente proporcionais, tranquilo. Se forem inversas, nós vamos inverter. Concorda? Sim? A seguir, devemos comparar cada grandeza com aquela onde está o x. Observe que, aumentando o número de horas de trabalho, podemos diminuir proporcionalmente o número de caminhões necessários para realizar uma mesma tarefa. Então, a minha relação aqui ela é inversa, tá? Inversamente proporcional. Se eu aumento o número de horas, eu diminuo, tá? Eu posso diminuir o número de caminhões, tá? Agora, a relação é inversamente proporcional, beleza. Agora, aumentando o volume de areia, devemos aumentar proporcionalmente o número de caminhões necessários para transportá-la. Então, aqui eu tenho uma relação direta, tá? Se eu aumento o volume, eu aumento a quantidade de caminhões. Se eu aumento o número de horas, eu diminuo a quantidade de caminhões, beleza? Então, eu tenho uma relação inversa e uma relação direta, tá? Montando a proporção e resolvendo a equação, nós temos, né? Então, aqui, né, o meu valor de referência, né? Os caminhões, tá? O caminhão aqui é o meu valor de referência, setinha para baixo. Então, se eu preciso de mais areia, eu preciso de mais caminhões. Então, a minha relação aqui é direta. Agora, se eu aumento o número de horas trabalhadas, eu diminuo o número de caminhões. Então, a minha relação aqui ela é inversamente proporcional. A minha relação é inversa, setinha, tá? Posicionada ao contrário, tá? Seta em sentido contrário à seta de referência. Grandezas inversamente proporcionais. Número de horas e número de caminhões. Aqui, ó. Seta no mesmo sentido da seta de referência. Grandezas diretamente proporcionais. Volume de areia e quantidade de caminhões, tá certo? Agora veja bem. Igualamos a razão que contém o termo x com o produto das outras razões de acordo com o sentido das setas. O que vai acontecer aqui, né? Então,
Eu vou pegar aqui, ó, a 20 sobre x, tá? Essa é a grandeza que nós vamos trabalhar, nosso valor de referência, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 60 sobre 125 e vou multiplicar por 5 sobre 8. Eu já vou inverter, tá vendo? Como aqui a minha grandeza ela é inversamente proporcional, eu vou multiplicar pelo inverso dela. Eu vou inverter essas grandezas, e aí elas vão ficar diretamente proporcionais, concorda? Se eu inverter, e aí eu vou multiplicar essas grandezas, tá? Ó, termos foram invertidos, setas contrárias, tá? Era 8 sobre 5, ficou 5 sobre 8, tá? Bom, aí o que que vai acontecer, né? Vou conservar 20 sobre x, isso vai ser igual 160 vezes 5 vai dar 800. 125 vezes 8, isso vai dar 1000, tá? Cortando esses zeros aqui, o que que sobra, né? Vai sobrar, vou conservar, né? 20 sobre x, isso vai ser igual a 8 sobre 10, tá? Cortei os dois zeros, tá? Em cima e embaixo. O que que sobrou? 8 sobre 10. O que que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar cruzado, tá? 8 vezes x, 8x. Isso vai ser igual a 10 vezes 20, 200. Então, 8x vai ser igual a 200. X vai ser igual a 25. Por quê? Porque x vai ser 200 dividido por 8. Tá? X vai ser igual a 25. Logo, serão necessários 25 caminhões. Tá? Então, assim, a pergunta é quantos caminhões serão necessários, né, para um volume de 125 metros cúbicos de areia, trabalhando 5 horas, né, por dia. Né? Então, eu vou precisar de 25 caminhões. Tá bom? Então, é isso. Tá? Vou parar por aqui. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente. E assim, vamos ter mais conteúdos, tá? Vamos continuar trabalhando aqui pra gente tentar fazer um trabalho bacana. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta pra gente por que que não gostou, tá? Pra gente tentar melhorar aqui o nosso trabalho, tá bom? Então é isso. Se inscreve aqui no canal para dar uma força. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que que não gostou. Show? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.